Quero ler um trecho das Escrituras Sagradas em função do tempo que tivemos a dificuldade com o nosso som. Isso é coisa natural que acontece. Acontece com equipamento, né? Fazer o quê? Então, vamos reunir o tempo da mensagem e eu convido vocês, mesmo assentados, a lermos aqui o trecho sagrado do livro de Efésios. Vamos ler as Escrituras Sagradas, do verso 1 ao verso 10, Efésios 2, diz assim: Ele lhes deu vida, estando você, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Deus fez isso para mostrar-nos, tempos vindouros, a supremacia da riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para da promessa de Deus, feita ao primeiro homem Adão. O Senhor Jesus veio ao mundo para retirar o homem da morte espiritual e conceder a vida espiritual, que garante o perdão e a garantia da salvação prometida pelo segundo homem, Jesus Cristo. Amém. Curva a sua cabeça, Deus e Pai. Em Tua presença estamos, Senhor, muito gratos. Gratos por essa oportunidade riquíssima de comemorar uma data tão especial aqui da Igreja Presbiteriana de Caraúbas. Muito obrigado a Deus pela Tua graça que tem nos sustentado nossas vidas e nos dado força. Muito obrigado a Deus. Cuida. Se conosco agora no que vamos falar. Que Tu coloque na nossa boca, ilumina nossas mentes e nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O primeiro verso tem uma frase que diz: Ele lhes deu vida, e eu quero trazer essa frase deste versículo para ser o tema do que vamos falar nesses minutos à frente. Ele lhes deu vida.
Só quem pode dar a vida é quem tem a vida. E a vida está em Deus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus amados, o texto aqui foi claro. No passado, o homem, amados, não tinha pecado no paraíso, não era? Que maravilha! Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês, muito profundo, né? Olha, ele não era inclinado ao pecado. E mais, irmãos, ele estava sujeito ao pecado. Hoje, as pessoas que nasceram de novo, nasceram espiritualmente de Deus, ele não é mais inclinado ao pecado, mas está sujeito a pecar. Esta é uma realidade que está conosco, a mesma do Jardim do Éden, no paraíso. Porque ganhamos muito mais com Jesus do que no primeiro homem. Ganhamos mais com o segundo homem do que no primeiro homem. Como diz aqui, o segundo homem é Jesus, o primeiro homem é Adão. Por que ganhamos mais? Porque no segundo homem nós ganhamos a vida eterna. A salvação de Deus para nossas vidas, para todos sempre. Meus queridos, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, meus irmãos, haverá a maior diferença, amados, do paraíso. O homem podia desobedecer, e foi o que ele fez. Deus disse, não coma, e ele comeu. Então o homem desagradou a Deus na origem da humanidade de nós. Amados, na glória de Deus, de todos os candidatos que estão aqui eleitos, escolhidos, que um dia creram e nasceram de novo, na eternidade nós seremos pessoas livres e se podia ser tentado do paraíso, como somos tentados hoje, de uma vez por outra, mas na glória de Deus não haveremos de ser tentados. Iremos viver a glória de Deus para sempre. Sabe quem é? Nova criatura. Olha, meus irmãos, o homem recebeu a vida de volta, que perdeu a vida espiritual, que perdeu no paraíso. O homem morreu espiritualmente, foi jogado para fora do paraíso, não é? Meus amados, por isso que aqui este verso diz, não é? Ele lhes deu vida. Amados, quando o homem nasce de novo, se torna uma nova criatura, amados, ele readquira o poder espiritual, ele readquira o espírito que Adão perdeu, e nós recebemos em Jesus Cristo o Espírito Santo para vivermos eternamente. A nova criatura, meus amados, portadora da nova vida, foi recebida diretamente de Deus. Nós ganhamos a salvação diretamente de Deus, mas tem um processo aí, através do processo da fé, que foi colocado em nossos corações, amados, para que possamos crer em Jesus Cristo e alcançar a redenção de uma nova vida, para viver neste mundo a vida de paz, de felicidade, para poder aspirar à glória de Deus. É fantástico para o cristão, amado, né? Por isso que o próprio Jesus disse lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem creu em Jesus Cristo é portador do caminho, da verdade e da vida. É o maior prêmio para alguém que creu em Jesus Cristo, amado. Por isso que esta é a razão da gente estar servindo a Deus. Por isso que é a razão quando é que você ganha para servir a Deus. Não é nada. Está aqui para servir o Senhor. Eu vi hoje
quase 50 pessoas trabalhando com gosto para Deus, saindo pelas ruas, cantando, entregando folhetos. Isto nos dá um gozo, uma alegria muito grande, porque isso é de quem tem a vida. Quem tem a vida é que pode passar a vida para os outros. Meus queridos, a palavra de Deus é fantástica para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O que tornaria o homem para sempre aqui na terra, amados? Era a vida espiritual, mas ele morreu. Ele perdeu. E foi expulso do paraíso, então não pode viver a vida eterna aqui na terra. Mas Jesus criou um novo céu, vai criar. E uma nova terra, vai criar. E uma nova Jerusalém, para nós estarmos com Jesus Cristo para sempre. Meus queridos, eu queria dizer alguma coisa aqui muito interessante, meus amados, né? A morte espiritual do homem afastou ele imediatamente de Deus. Mas Deus foi benevolente para com ele. Deus, mesmo o homem tendo jogado fora a sua vida eterna, mas Deus se aperdoou e veio a ele. E Deus fez algo muito fantástico, amados. Ele pegou o chip da eternidade, o chip da consciência, chamado de imagem e semelhança, e colocou dentro da consciência do homem. O homem aqui sabe o que é o bem e sabe o que é o mal. E o homem sabe quando ele nasceu de novo e quando ele se torna uma nova criatura. Meus amados, Deus foi maravilhoso, amados. Olha que o sábio já diz lá no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3, amados, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se o cristão está aqui, ele está na presença de Deus, mas se o ímpio está fazendo o que não presta, os olhos do Senhor estão vendo o que ele está fazendo e está caindo sobre ele a culpa do seu pecado. Em segundo lugar, amados, se em primeiro lugar ele lhes deu vida, agora em segundo lugar, pela graça, né, é que vocês são salvos. A salvação é algo gratuita, custou um preço muito caro, custou a morte do Filho de Deus na condição de Filho do homem encarnado para viver 33 anos aqui e no último dia da vida dele, ele ser ferido no calcanhar, Gênesis 3:15, e ali ele pagou a minha dívida, a sua dívida. E de quebra passou 3 dias e ressuscitou. E depois, ao terceiro dia, ele esmagou a cabeça da serpente, ele ressuscitou, ele deu fim à morte. Ele deu fim à morte. Por isso que Paulo disse, onde está, ó tua morte, a tua vantagem? 1 Coríntios 15:54, a morte não teve valor, porque o Senhor Jesus venceu ela quando ele ressuscitou. Ele era filho do homem, morreu, mas como filho de Deus, ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai, como um mediador, intercedendo por mim e por você. É fantástico, meus irmãos. Como é fantástico. Olha, amados, nada poderia ser melhor do que alguém ter a consciência do chip que Deus colocou no coração dele, da imagem, da semelhança de Deus. Como o Ronaldo Lindório contou certa vez, visitando uma das tribos ali inalcançadas dos ribeirinhos da Amazônia. E ele ouviu, ele fez perguntas e disse, quem é seu Deus? Alguém disse, é o Rio Solimões, eu estou aqui dando uma emendada. Qual é o seu Deus? É o sol. E a outro índio, qual é o seu Deus? A lua. Ele perguntou mais um quarto e disse, quem é o seu Deus? O chip.
o chip da imagem e semelhança que estava na consciência dele, disse assim: há um ser superior, há um ser superior. Eu creio nesse. O índio lá na toca cria em Deus. Meus amados, a vinda do Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, ele veio para ser homem encarnado, para ser um homem sem pecado. Eu que fui diretor, criador de muitos SPCs e presidente de CDL e de empresários, o SPC, se alguém tiver com a ficha suja, não pode nem comprar e nem avalizar. Meus irmãos, o homem sem pecado, Jesus, pôde salvar o homem pecador, porque ele veio limpo. Mas ele, no último dia, assumiu o nosso pecado para morrer na cruz. Meus amados, esta é a grande realidade. Olha, na qualidade de ser humano, ele assumiu a humanidade, amado, para nos salvar, para pagar o preço para nós, irmãos, para nós podermos herdar a vida eterna. E ele se manifesta quando o homem, João Fernandes, se arrepende dos seus pecados e crê nele, ele é salvo. Volta, Senhor Jesus, ora bem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Meus amados, é fantástico demais isso para nós. Olha, meus amados, foi um pagamento muito caro que ele fez por nós, não é? Ele proclamou a nulidade do pecado. Porque nós ainda temos o pecado, não somos escravos do pecado, não somos mais escravos do pecado que creu, nasceu de novo, mas a presença deste pecado mau está entre nós e nós precisamos não dar brecha e não cair nas tentações. O mal está entre nós e nós precisamos não dar brecha e não cair nas tentações. Por isso que, amado, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Ele nos tornou salvos e ele foi o nosso Redentor, amados, para assim ele poder cumprir a promessa que Deus fez a Adão e Eva. Ele veio ao mundo, ele pagou a nossa dívida, meus amados irmãos, e ele não fez a vontade dele como homem, filho do homem, mas ele fez a vontade de Deus, porque ele disse: afasta de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas faça a vontade de Deus. Louvado seja Deus. É fantástico, amados, um alerta para o homem que não creu em Jesus Cristo, amado, que não tomou conhecimento da verdade. Ele precisa ouvir a voz de Deus, ele precisa atender o chamado de Deus, ele precisa crer em Deus para que ele possa ser salvo por Jesus Cristo. Jesus, ele respondeu certa vez: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Por isso que todo crente que está aqui nasceu de novo, é nova criatura, nasceu do Espírito e é uma nova criatura. Olha, meus amados, o homem ficou num estado de pecado depois que pecou, né? Mas Deus mandou seu Filho amado para resgatar o homem do pecado. E mais, ele nos concedeu a sua graça, a graça de Deus, amados. E o Filho do Homem pagou o preço muito caro no patíbulo da cruz. Ele foi ali, pagou, morreu no nosso lugar. Mas no terceiro dia, ele deu o brado de vitória. Ele ressuscitou. E ele esteve conosco 40 dias aqui.
com os seus seguidores, dizendo para ele num test drive da nova criatura, do novo corpo: eis o corpo da ressurreição, o meu, que vocês vão ter quando vocês forem para o céu. Quero concluir. Em terceiro e último lugar, amados, o verso número 8 diz: é dom de Deus. É dom de Deus. Olha, a vida, como disse, amados, alguém, a vida é como um livro. A cada dia, amados, uma página nova. Não é verdade? E a cada hora, uma vírgula. E mais, amados, mas o lápis não pode escrever o nosso futuro, amados. Nem a borracha pode apagar o nosso passado. Mas o lápis de Deus decreta o fim. É esse o nosso Deus, que nós cremos. Do início ao fim, amados, a salvação não é nada do homem. A salvação não está, amados, em deuses, em filosofias, em religiões. Por isso que Pedro, Tiago e João disseram ao Sinédrio, Atos 4, verso 12, só há um nome que salva o homem do céu à terra. Só existe um nome, e esse nome é Jesus Cristo. É o nosso Salvador, que nós cremos, adoramos a Ele, somos gratos a Deus pelo pagamento que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Meus amados, como diz o texto sagrado, que a única maneira que o homem pode ser salvo é somente pela fé, amados. É somente pela fé em Jesus Cristo. Essa maneira pela fé, amados, é o canal nosso da salvação, é operada por Deus, amados, porque é o único que pode operar a salvação na vida do homem que se arrepende dos seus pecados. Amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou da maneira, amados, mais vil e mais dolorosa. Ele pagou o nosso pecado, amado, de forma triste. Ele foi crucificado na cruz para pagar a nossa dívida. Ele fez isso, amado, por nós, que era impagável, e ele pagou. E um pensamento diz assim, de Victor Hugo, ele diz assim: a gratidão é como uma moeda, como resgate, amado, dos débitos do coração. Meus amados, é um privilégio ser cristão, meus queridos. E eu quero concluir nesta noite. Ele deu vida a você. Olha, o homem salvo não tem como esquecer a atitude de Deus para com ele, amados. Pela graça eu sou salvo, a graça é só a graça, amados. E quando o homem, amados, crê no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, ele que colocou a sua vida no lugar, amados, dele. O dom de Deus, amados. O dom, amados, é de Deus. Ele faculta a quem quer. Eu não sei explicar, amado, o critério de Deus. Sou Deus. Apenas o que está escrito nas Escrituras Sagradas, está lá no livro de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos amados os receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus. E encerrando com um apelo sem levantamento de mão, só com o seu coração, só com a sua vida. Você deseja que tudo dê certo na sua vida? Eu estou falando para crentes e não crentes, né? Amados,
Você quer que Deus livre você do mal? Você quer que Deus ilumine a sua vida? Não é? E resolva os seus problemas? Eu vou pedir aqui para encerrar esta mensagem com uma oração, orando a Deus por você. Pense nessas 4 coisas. E mais, irmãos, o desafio é esse. Você está pronto para fazer a vontade de Deus? Você está pronto para entregar a sua vida e confiar em Deus? Como eu vi um versículo há pouco distante que a minha irmã perguntou, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará.